Olá, tudo bem? Estamos iniciando um novo ano. Eu te desejo um ano repleto de bênçãos, saúde e conquistas. Estamos iniciando também uma nova lição, que tem como título Cristo em Filipenses e Colossenses. Eu te convido para que juntos possamos estudar, colocar em prática os ensinos dessa lição. Lição de número 1 tem como título Perseguidos, mas não abandonados. O nosso verso áureo, ele diz assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Está em Filipenses 4:4. Certo pastor foi preso injustamente e aí na prisão esse pastor ele desenvolveu um evangelho. Ele pregou, ele deu estudos, ele testemunhou, chegou até mesmo a converter alguns presos. Ele admitiu: às vezes era difícil realizar o trabalho na prisão, mas tive alegria, especialmente ao ver respondidas as orações e ver vidas transformadas. Esse pastor, então, ele foi usado por Deus enquanto estava preso. Paulo, ele escreveu os livros de Filipenses e Colossenses enquanto estava preso também. Em Filipos, Paulo e Silas foram trancados e acusados injustamente. Depois, o carcereiro prendeu os pés deles em troncos. À meia-noite, eles oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais presos, então, eles escutavam atentos às orações e aos louvores que eles faziam. Eles sabiam como se alegrar em todas as circunstâncias. Em Mateus 28:20, diz assim: Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. E isso alegra o nosso coração, pois sabemos que em meio às dificuldades, Deus está conosco. Domingo, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Filipenses e Colossenses são conhecidos como livros da prisão, ou cartas da prisão, porque foram escritos enquanto Paulo estava encarcerado ou preso. Efésios e Filemão pertencem ao mesmo grupo de livros. Paulo dedicou a vida ao serviço de Jesus Cristo. Se esse serviço incluía ser preso, ele estava preparado. O apóstolo se descreve como um embaixador em cadeias. Paulo poderia se perguntar por que estava preso, se solto ele poderia ter feito muito mais. Quando estava preso pela segunda vez em Roma, Paulo escreveu 2 Timóteo, que é considerado uma epístola pastoral. Portanto, pelo menos 5 livros foram escritos enquanto Paulo estava na prisão. Como nós cristãos podemos tirar proveito das dificuldades? Por isso, nem sempre é fácil fazer algo. Os problemas, eles roubarão a nossa alegria de servir a Cristo. Segunda, Paulo em algemas. Imagine você se Paulo não tivesse sido preso e todas essas cartas e ensinos ele tivesse apenas falado e aconselhado verbalmente aos irmãos. Quantas coisas e quantos ensinamentos maravilhosos nós teríamos perdido. Enquanto estava na Macedônia, Paulo mencionou ter enfrentado prisões. A primeira prisão registrada aconteceu em Filipos. Depois ele foi preso por um breve período em Jerusalém, antes de ser transferido para a prisão em Cesareia. Em Roma, Paulo ficou preso em uma prisão domiciliar, acorrentado a um guarda romano. E a história nos conta que esses guardas eram como feras selvagens. E quanto mais eles eram tratados de uma forma boa, mais eles tratavam o preso mal e ficavam irados. Então, a prisão domiciliar de Paulo não foi fácil também. Por mais difíceis que fossem as circunstâncias, Paulo sempre conseguia enxergar um lado positivo. Isso lhe dava forças para suportar as pressões. Mesmo enfrentando todos os ataques de Satanás, todos os dias ele tinha a certeza de que Deus não o desamparava. Deus não o abandonou. Como mostrar que nós, como ministros de Deus, não desanimamos também? Terça-feira, Paulo em Filipos. Na segunda viagem missionária, depois que Timóteo se juntou à equipe,
Paulo e seus companheiros foram impedidos pelo Espírito Santo de continuar viajando pela Ásia Menor. Paulo planejava suas missões de modo estratégico. Filipos era a principal cidade do distrito da Macedônia. Filipos era tão importante que os moradores de Filipos tinham direitos de cidadãos romanos, como, por exemplo, quem nascia em Filipos não pagava impostos. Filipos era um ponto-chave na Via Egnácia, a principal estrada que ligava Roma ao Oriente. Estabelecer uma comunidade cristã na cidade facilitaria a propagação do Evangelho para localidades como Antípolis, Apolônia, Tessalônica e Bereia. Paulo e sua equipe participaram de uma reunião de oração às margens do rio. Ali, Lídia e sua família foram convertidos ao Evangelho. Mais tarde, quando Paulo estava preso, estava encarcerado, o carcereiro e sua família também foram convertidos. Deus, ele age através de várias formas, que nós possamos ser usados por Deus. Quarta-feira, Paulo em Colossos. Não há registros de uma visita de Paulo a Colossos, o que revela a eficácia de sua estratégia evangelística. O evangelho chegou à cidade por meio de Epáfras, o morador local que levou a mensagem aos seus conterrâneos. O nosso trabalho e o seu trabalho, ele é passado a alguém que leva adiante, que leva a mensagem adiante. E foi isso que aconteceu. Paulo pregou, Epáfras acreditou e se converteu e levou a mensagem adiante. Mais à frente, tem uma passagem muito interessante sobre Filemão, Paulo e Onésimo. A lei romana, ela exigia que Paulo devolvesse o escravo Onésimo a Filemão. No entanto, o apóstolo, ele apelou ao coração e à consciência de Filemão como irmão na fé e o incentivou a receber Onésimo não como escravo, mas agora como seu irmão cristão. Que nós tenhamos a mesma bondade e o mesmo coração puro que Paulo tinha. Quinta-feira, as igrejas de Filipos e Colossos. Em suas cartas, Paulo costumava saudar os cristãos chamando-os de santos, mas esse chamado de santos era apenas ele chamando os irmãos que tinham sido separados para Deus através do batismo. Por isso ele os chamava de santos. Em Filipenses, Paulo mencionou bispos e diáconos. Em Colossenses, ele se dirigiu aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Isso indica que Paulo não se dirigiu apenas aos membros, mas também aos líderes. Isso mostra que desde o início a igreja já possuía e valorizava uma ordem e uma estrutura. Tiago White, ele escreveu certa vez: a ordem divina apresentada no Novo Testamento é suficiente para organizar a Igreja de Cristo. Se algo adicional fosse necessário, teria sido nos dado por inspiração. Ellen White também diz: a organização da Igreja em Jerusalém deveria servir de modelo para as outras comunidades em todos os lugares em que mensageiros da verdade conquistassem conversos para o Evangelho. Então nós vemos aí que a igreja, desde os seus tempos mais primitivos, é uma igreja organizada e dirigida por Deus. Eu espero que essa rápida recapitulação o ajude, que Deus nos abençoe, que possamos todos ser servos fiéis de Cristo.